Quinto ano, bom dia. Hoje é uma quinta-feira, dia 9 de julho de 2020. Vamos começar nossa aula falando um pouquinho de geografia, né? E dando continuidade ao tema da semana passada, que era população. A gente já viu que população é um conjunto de habitantes de um lugar, ou seja, um conjunto de pessoas que moram em um determinado lugar. Pode ser uma cidade, um estado, um país, certo? E esses habitantes, o número de habitantes, eles podem aumentar como diminuir. Dois fatores influenciam nisso aí. O que faz a população de um lugar aumentar? Primeiro, o número de nascimento, que é a taxa de natalidade de um lugar, tem que ser maior do que o número de pessoas que morrem, tá? Então tem que nascer mais gente e morrer menos, aí faz a população aumentar. Esse é um fator. E o outro é a migração, que é a saída de pessoas de um lugar para outro. Chamamos de migração, tá? O que faz uma pessoa sair de um lugar e ir para outro? Primeiro, o lugar que ela está tem que ter algum fator negativo, que ela não esteja conseguindo sobreviver naquele lugar, certo? As pessoas daquele lugar não estejam sobrevivendo de uma maneira adequada. Por exemplo, em um local onde chove muito pouco, né? Então a seca é um fator de expulsão das pessoas, guerras. E aí essas pessoas vão para um lugar onde tem um atrativo. Por exemplo, Londrina, né? Em 1929, aqui era só mato. O que fez Londrina crescer tanto? E aí, o que vocês acham? Eram só matas aqui. Existia apenas os indígenas, né? Os habitantes nativos daqui. Mas o que fez essa região aqui crescer tanto? Foi o quê? Foi um fator muito importante, né? Que é a terra fértil daqui de Londrina. Esse solo, que é chamado de terra roxa, que na verdade é um solo vermelho, ele é bem fértil. E com a produção do café, isso fez Londrina assim se expandir muito. E aí a Companhia de Terras, né, Norte do Paraná, fez propaganda no Brasil inteiro, no mundo inteiro, e isso fez com que as pessoas que não estavam bem no lugar que elas estavam, viessem para cá, tentar uma vida melhor. E isso foi fazendo com que Londrina precisasse cada vez mais de pessoas, e essas pessoas foram vindo para cá. Então vieram muitos mineiros, paulistas, nordestinos, pessoas de outros países, e isso fez com que a população de Londrina aumentasse tanto, que hoje já se passa de 500 mil habitantes, né? A população de Londrina já é mais de 500 mil habitantes. Outro fator também que ocorreu, que ajudou um aumento populacional, não só de Londrina, como de várias cidades do Brasil, né? Há 50 anos atrás, as cidades brasileiras eram bem pequenas, comparando com as de hoje. A maior parte da população brasileira morava no campo. E aí essas famílias tinham muitos filhos, geralmente tinham famílias que tinham 10 filhos. Por exemplo, a família do meu pai, meus avós paternos, eles tiveram 12 filhos. Meus avós maternos tiveram 7 filhos. Isso porque outros morreram, né? Estou falando de filhos vivos. Porque teve outros que viveram uma semana, um mês e acabaram morrendo. Mas vivos são esses. Já meu pai teve 5. Eu não tenho nenhum.
2 irmãos meus tiveram 2 filhos cada um, é o máximo. Ou seja, a gente vê que o que está acontecendo? A população está tendo cada vez menos filhos. Por quê? Porque essa população veio para a cidade. E na cidade eles não têm tantas condições como tinha no campo, né? O campo, as crianças nasciam, começavam a falar, um ia cuidando do outro, os pais iam trabalhar, quando estava um pouquinho maior já ia ajudar os pais, né, na lavoura, na criação de animais. Então não era problema ter muitos filhos, há 50 anos atrás. As pessoas que moravam no sítio não tinham esse problema de ter muitos filhos. Por quê? Porque tinha espaço para criar e os filhos ajudavam nos serviços. As meninas ajudavam a criar os irmãos, ajudavam as mães, né, no serviço de casa, enquanto os meninos iam ajudar os pais na lavoura. Poucos estudavam naquela época. Então, e o que acontecia com essa população que morava no campo? Morava lá trabalhando na zona rural. Eles mudaram para a cidade, migraram para a cidade. Por quê? Porque a cidade começou a ser atrativa, começou a ter indústrias, começou a ter vários empregos. E aí as pessoas começaram a sair do campo, que já não estava dando mais tanta renda, e iam morar nas cidades. O grande problema é que a maioria dessas pessoas, eles não tinham conhecimentos, não tinham, mal sabiam ler e escrever isso quando sabiam. Isso foi um grande problema, que as cidades se, como chamam, encheram de pessoas e não tinha essa estrutura para suportar essa grande quantidade de pessoas. Por isso que surgiu muitos problemas, construções de favelas, moradores de rua, pessoas passando fome por isso, tá? Então, voltando aí na população, e a população brasileira, ela está crescendo, mas a gente vê que ela vai ter a tendência de quê? De estacionar e depois, daqui a alguns anos, 50 anos, 60, ela vai começar a diminuir. Por quê? Porque está nascendo poucas pessoas. As famílias não têm mais um grande número de filhos como tinham antigamente, tá? E as pessoas vão envelhecendo, morrendo e nascendo pouco, então a população tende a diminuir, certo? Mas para que eu preciso saber sobre população? Os governantes, por exemplo, né? Por que eles têm que saber como que está a população de Londrina, a população do estado do Paraná, a população do Brasil? Para quê? Para planejar. É em cima desse número de pessoas que eles fazem o planejamento do governo. Por exemplo, se tem muitas crianças nascendo, o que eles têm que planejar? Tem que fazer o estudo, ver se a quantidade de creches consegue, né, atender todas essas crianças. Se tem um grande número de jovens, tem que ver se a quantidade de empregos que tem no país vai conseguir atender a todos. E no caso, a população idosa, que é o que tende a acontecer com a população brasileira, né? A população brasileira está envelhecendo e eles têm que se prevenir. Uma das coisas que eles fizeram foi a mudança da Previdência, certo? Então, as pessoas vão ter que trabalhar um pouco mais para conseguir a aposentadoria. Por quê? Porque a população está envelhecendo e, devido ao avanço, né, da medicina, estão vivendo um pouquinho mais, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje sobre população. Agora eu quero que vocês peguem essa apostila e abram aí
nessa página. A última página da apostila, tá? Que é de geografia. Vocês vão ler as páginas que estão falando aqui e vão responder de acordo com o que vocês estão observando. Aí está mandando, por exemplo, número 1, observe o mapa da página 58 do livro de geografia e responda. Vocês vão ter que olhar a página 58, observar o mapa e responder, de acordo com os dados do mapa da página 58. Leia o texto da página 59 do livro de geografia e responda. Vocês vão ler o texto e responder a letra A e a B. E o número 3, leia o texto da página 60 do livro de geografia e responda. Essa é a atividade de geografia para a aula de hoje, tá? Daqui a pouco eu venho com a aula de história. Até daqui a pouco.